2023 e estamos dando início ao C de eletricidade com o tema da aula 4, que são as leis de Kirchhoff. Pessoal, nada mais é do que assim importante é você, como futuro técnico, avaliar o quê? Como eu posso analisar um circuito, correto? A partir das leis de Ohm, se desencadeou uma série de técnicas que visa a gente analisar o comportamento de um circuito e das suas variáveis também, como corrente, resistência, capacitância, indutância e tudo mais, correto? Por que isso? Porque a lei de Ohm, pessoal, como vocês viram que V é igual a RI, ela estava ficando insuficiente diante do que? Das grandes malhas que estavam aparecendo. Eu tinha circuitos, como esse aqui, por exemplo, de duas malhas, em que somente a lei de Ohm não estava conseguindo resolver, correto? Então, o que que acontece? Surgiram as duas leis de Kirchhoff, que nós chamamos de lei das malhas e lei dos nós. Beleza. Se no questionário aparecer para vocês o seguinte: quais são as duas leis ou técnicas que nós empregamos aqui para averiguar o comportamento de um circuito? Você vai dizer lei das malhas e lei dos nós. Eu verifiquei porque o mesmo questionário que vocês têm, eu apliquei numa outra turma de uma outra localidade. Teve muita gente que errou, porque colocou o teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin, pessoal, vocês vão ver comigo mais à frente, tá? Que é o quê? Ele vem com a finalidade de simplificar um circuito, tá? Escreve-se dessa forma: Teorema de Thevenin. Mas isso mais adiante, quando nós estivermos bem sobre as leis de Kirchhoff. Beleza. Então, neste caso, nós temos a lei das malhas, que diz o quê? Que o somatório, ou seja, todas as tensões que tem em cada nó, em cada ponto do circuito, o somatório de todas elas tem que ser igual a zero. E assim também como a lei dos nós, que diz o quê? Que o somatório de todas as correntes que entram no circuito tem que ser iguais a zero. O que que ele quer dizer com isso? Que as correntes que entram num nó, como aqui nós temos o nó A, tem que ser a mesma corrente ou as correntes que saem. Por exemplo, você está percebendo que aqui 8 e 2 estão entrando nesse nó. 8 mais 2, 10. Então, se chega 10 amperes nesse nó, tem que sair 10 amperes também nesse nó. Como vocês viram aqui, eu tenho 6 amperes e aqui eu tenho 4 amperes. Fazendo o somatório, tem que dar o quê? Tem que dar a mesma coisa. A corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. E as tensões? A tensão que entra num ponto tem que ser o somatório de todas as tensões aqui no circuito. Beleza? Então, vou demonstrar aqui para vocês agora como que funciona a partir das leis de Kirchhoff. Olha só, eu vou usar primeiro, neste circuito, como exemplo, a lei dos nós, ok? Então, o que que acontece? Eu tenho um circuito de 4, 1, 3, 4 e 2, tá? Onde 4 é a minha tensão, 1, 3, 4 e 2 são o quê? As minhas resistências. Beleza. Eu tenho aqui um nó que eu vou chamar de A, certo? E eu venho aqui e vou, ao efeito de praxe, aterrar o meu circuito, para que seja o quê? A mesma coisa na prática. Pois muito bem. O que que eu tenho que entender? Se eu vou usar a lei dos nós, eu quem adoto o sentido da corrente, e sou eu como pessoa, quem adoto como que vai ser a polaridade da corrente. Beleza? Então, como que eu vou fazer? Eu vou falar que tem uma corrente I1 chegando neste nó. Ela vai chegar nesse nó e aqui vai se desfazer em I2. E aqui vai vir o quê? O meu I3. Beleza. Então, pela lei dos nós. Pela
Lei dos nós. Pela lei dos nós. Como que eu faço? Então, eu tenho que entender que a corrente que entra aqui tem que ser o somatório das correntes que saem ou a corrente que sai. Se eu fazer isso matematicamente, vai ficar assim, ó. I1 vai ser igual a I2 mais I3. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim, beleza. Onde, onde a corrente no circuito é igual ao quê? A tensão, ou a variação de tensão, dividido pela resistência. Isso vem a partir da primeira lei de Ohm. Então, muito bem. Então, no lugar de corrente, eu tenho que substituir pela variação da tensão dividido pela resistência. Nesse nó A, eu vou falar que aqui tem uma tensão A e vou fazer da seguinte forma. Eu quem adoto. Eu vou falar que a ponta da minha seta é positiva, aqui da corrente, enquanto que a rabeira dela é negativa. Então, como que fica aqui no caso de I1? VA menos 4 dividido pela resistência com a qual essa corrente está passando, que no caso é 1 ohm, igual. E 2. Como aqui eu aterrei, o meu potencial aqui é o quê? Zero. Então fica o quê? A ponta dela, 0 menos VA, dividido pela resistência com a qual a corrente I2 está passando, que no caso aqui é 3. Dividido por 3. Mais o meu I3. O meu I3, ele vem primeiro aqui, toca em 0, menos VA aqui em cima, dividido pela resistência com que essa corrente está passando. Como o meu 4 e o meu 2 estão em série, eu somo 4 mais 2, 6. Beleza? Então, eu tenho este equacionamento e vou rearranjar. Fica VA menos 4 igual 0 menos VA dá menos VA dividido por 3. Menos VA dividido por 6. Beleza. Eu tenho isso aqui agora. Beleza? Então, o que que eu tenho? Eu tenho um equacionamento onde eu tenho 3 e 6 como o quê? Meus denominadores. Matematicamente falando, quando a gente tem isso, o que que você faz? Você tira o mínimo múltiplo comum, onde você vai pegar 3 e 6 e vai fazer na divisão pelos números primos da sequência dos números primos. Por exemplo, menor, eu vou começar aqui por 2. 2, 6 dividido por 2 dá 3. E repito, 3. Agora, por 2 já não tem como, eu tenho que fazer por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3 dá 1. Até o momento que eu chego na unidade, que é o quê? Meu 1. Então, fica 2 vezes 3 dá 6. Então, o meu mínimo múltiplo comum é 6. Como que funciona? Vai ficar assim, ó. 6 aqui, igual.
menos 6 menos 6. E faz dessa forma. 6 dividido por 1, aqui tem 1, né? 6 dividido por 1, 6. 6 vezes esse número. Então, fica 6, que vai multiplicar VA menos 4. 6 dividido por 3, 2. Menos VA, menos 2VA. 6 dividido por 6, 1. Vezes menos VA, fica menos VA. Beleza. Quando eu faço isso, eu posso vir e simplificar as minhas frações. Então, vai ficar assim. Fica 6, que multiplica VA menos 4, menos 2VA, menos VA. Então, fica 6 vezes VA, fica 6VA. 6 vezes menos 4, menos 24. E fica menos 2 com menos 1, fica menos 3VA. Muito bem. Então, eu vou passar o que tem variável de um lado e o que é termo independente fica de outro. Então, aqui eu tenho fica 6VA. O menos 3 passa para o outro lado, fica positivo. E o 24, que é negativo, passa para o outro lado, o quê? Fica positivo. Beleza. Então, fica 6 mais 3, 9VA, igual a 24. Muito bem. Então, meu VA vai ser 24 dividido por 9. VA. Eu vou fazer aqui 24 dividido por 9 me dá 2,66. Aproximadamente 2,66 volts. Beleza. Então, eu achei a minha tensão aqui. Aí fica aqueles questionamentos. Mas, professor, e se eu quisesse achar a minha corrente I2? Eu sei que I2, quando eu equacionei aqui, é menos VA dividido por 3. Então, meu I2 é menos VA dividido por 3. É só substituir. Fica menos 2,66 dividido por 3. E você vai achar o que? A corrente. I2 menos, fica 2,66 dividido por 3. Dá 0,8888 e aí por diante. Dá uma dízima também. Amperes. Muito bem. Então, se eu achei esse aqui, eu posso achar qualquer outra corrente. Ah, professor, e se fosse meu I1, por exemplo? Vou fazer aqui no canto. O meu I1 é VA, vou substituir direto, VA menos 4.
Então fica o quê? VA é 2,6 menos 4. Então, meu I1 vai ser 2,66 menos 4, né? Menos 1,34 amperes. Beleza. E o meu I3 é só substituir menos VA dividido por 6. Menos 2,66 dividido por 6. Ok? Então, eu achei o conjunto daquilo que eu estava procurando, ou seja, a minha tensão e as minhas correntes nesse circuito. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Professor, eu estou bem no começo ainda aí, eu não entendi por que VA seria menos 4. Seria por causa do mais com menos ali? Aonde você fala? Bem no começo, VA menos 4. Não entendi o porquê desse menos. Aqui, ó. É porque é o seguinte, é você quem adota o sentido, tá? Eu adotei a ponta da seta como positiva, diferença de potencial. Você vai pegar VA menos 4, tá? Porque a rabeira dela aqui é negativa, fica positivo aqui e negativo aqui. Então fica VA menos 4 dividido pela resistência de 1, tá ok? Aí fica assim. Ah, Aqui, qual que é o primeiro valor que a I2 toca? Zero. Zero menos VA dividido por 3. Aqui, ela vem aqui primeiro. Fica o quê? Zero menos VA dividido por quê? 2 mais 4. 6. Tá ok? Entendido? 2 mais 4, no caso, 6 aí, né? Isso, aham. É porque os dois resistores estão em série, tá bom? Professor, mas quando passa no resistor, não é duas vezes aí? Passar aonde? Nesses Pa- resistores, igual 2 ohms aí, não é duas vezes ele, não? Não, não. Por quê? Porque aqui no caso, ó, é só uma corrente, ela vai se dividir, tá ok? E eu te pergunto, onde é que vai ter maior intensidade de corrente? I2 ou I3? A maior No aí I- pelo. Pode falar. A maior intensidade, pessoal, onde é que vai ser? I2 ou I3? I3, professor? Não, I2. Por quê? Porque I2. quanto maior a resistência, o quê? Lembre-se da lei de Ohm. V é igual a RI. Essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho uma grande resistência, a minha corrente é o quê? Tem baixa intensidade. Mas se a minha resistência for mais baixa, a minha corrente é de o quê? Mais alta intensidade. Por quê? Resistência, ela freia, ela tenta brecar o máximo possível o quê? O fluxo de carga, o fluxo de quê? De corrente. Beleza? Então são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que o meu I2 aqui, ele tem o quê? Maior intensidade do que o meu I3. Por quê? Porque ela vai passar apenas por de 3, enquanto que o meu I3 ela vai passar por 4 e 2, que vai dar 6, tá? Ô, professor, Pois não. tá me ouvindo aí? Sim, Eu vi aquele vídeo que o senhor postou lá na sua plataforma lá de conteúdo de elétrica lá, que sim. esse VA seu 24 dividido por 9, o Uhum. seu vídeo todinho, o seu exemplo deu 2,7, por que aqui agora deu 2,66? É porque é o seguinte, é porque isso aí é uma regra, muito bem lembrado. Se você tem um número aqui, ele tem é, essa configuração assim, ó, tipo, vou fazer aqui o mesmo, 2,31, por exemplo. Isso aqui é uma regra. Depois da vírgula, se o número aqui, após a vírgula, for maior ou igual a 5, você pode arredondar. Se aqui é 2,75, o próximo número é o quê? É você pegar mais um e adicionar esse aqui. 7 mais um
8. Ele dá aproximadamente 2,8. Agora, se o número ele for menor do que 5, então você mantém ele. Então, aqui é aproximadamente 2,3. Certo? Aqui, no caso, o 6 é maior ou igual a 5? Ele é maior. Maior. Então, fica o quê? Posso somar aqui mais 1. E aí, joga aqui mais 1. Beleza? Então, aqui, aproximadamente 2,7 também não estaria errado. Mas não Tá? interfere no resultado final, não? De jeito nenhum. Tá? Essa questão aqui é só questão de aproximação numérica, mas não interfere no resultado. Tanto que quando vocês forem mexer no multímetro, ele fica variando também, ok? Então não interfere de modo nenhum no resultado, É porque eu tá? assisti lá várias vezes lá, entendeu? Aí eu falei, e agora, como é que mudou o número aí? Fiquei preocupado aí. Não, mas foi pertinente você ter falado isso, mas é só uma questão mesmo de regra prática mesmo, tá? Então no resultado não vai interferir em nada, então não. De jeito nenhum, tá? Não Ok, então. interfere, ok? Quando vocês terminarem aí, pessoal, vocês me falem, tá? Professor, dá alguma mudança toda vez que eu passar por um resistor, igual aí I2, esse Sim. 2 ohms, esse 3 ohms, eu colocar 3 vezes I2? Por que você tem que colocar 3 vezes 2? Não é porque eu pego umas explicações com um rapaz Não, aqui. aqui, então aqui ele está querendo te mostrar tensão nesse nó aqui, correto? Nesse ponto. Se você quer achar tensão nesse ponto aqui, é a mesma coisa que VA. Quer ver? Eu vou pegar aqui meu I2. Vou chamar aqui tensão V2, onde que está circulando a minha corrente. Como que eu faço? Utilizo a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Como a minha corrente está circulando pelo de 3, então fica 3 vezes o valor de 2 que eu já achei. Dá menos 0,88. Faz essa conta aqui para mim. Vamos ver que valor que vai dar. 3 vezes 0,88. 264. Aproximadamente aqui, ó, tá vendo? Não interfere em nada. Muito pouca diferença. Menos A 2,64. diferença é mínima, né? Muito pequena. Tanto que o multímetro nem registra esse valor aqui de 4 com esse valor aqui de 6. Tá? É porque a diferença é muito pouca. O Não importante é que dá entendi. aproximadamente o quê? 2,7. Aproximadamente, beleza? Se você quiser, por exemplo, achar aqui a tensão aqui em V0, por exemplo, que nesse caso aqui, você vem em V0, pega 2 pela corrente que está passando por ele, que é o I3. Aí, no caso, você tem que calcular que o I3 é o quê? É menos VA, é menos 2,6 dividido por 6. Deixa eu fazer aqui, 2,66 dividido por 6. Dá menos 0,44. Então, aqui dá menos 0,44, que é a corrente. Em I3. Quando eu faço isso aqui, meu V0, daí o que? Menos 0,88 volts. Ok? Beleza? Aí fica um questionamento. Professor, mas a corrente ela deu negativa. Significa que o meu exercício, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estava fazendo, estava errado? Não. Como eu disse para vocês, nos livros de ensino médio, eles ensinam que nós temos que fazer sempre dessa forma, tá ok? Mas nos livros de técnico e de superior, ele sempre deixa claro que é o estudante, é o leitor que tem o quê? A condição de analisar o quê? O fluxo de corrente. Então, em miúdos, o que significa? Significa o seguinte: quando a corrente der negativa, significa que o fluxo real dela é diferente. Ou seja, ao invés do fluxo dela ser esse que nós adotamos, vai ser esse de rosa. Vai ter um I1 chegando neste nó, que vai se dividir aqui no I2. Mas não interfere em nada, que até De você não jeito, medir, isso, de medir no jeito nenhum. amperímetro. Você É, medir no amperímetro, isso medir.
positivo e negativo dessa interferência. Não, não dá essa interferência. Por quê? Foi bem lembrado. Porque esse menos significa o quê? Que o corrente, É o fluxo negativo. dela é o contrário do que você adotou, mas o valor é sempre o mesmo. É por isso que as Não, leis de sim, Kirchhoff funcionam. Beleza? fala assim, até a gente medindo com amperímetro, se medir o polo negativo, vai dar menos, né? Quando Isso, você... uhum, É a mesma isso. situação, Mesma situação. Beleza? Então, pessoal, entendido. quem quiser aí, pode ficar à vontade para copiar. Quando vocês estiverem prontos aí, vocês me falam. Professor, tá ouvindo aí? Sim, E qual seria o valor de I3 aqui nesse exemplo aqui? de 3, aí você vai fazer assim, ó. O I3, como você equacionou aqui, ele é o quê? Menos VA dividido por 6. É você pegar menos 2,6 e dividir por 6. Dá menos 0,44, tá? Sempre lembrando, o I1 é esse valor, corresponde a esse valor. O I2 a este valor. E o I3 a este valor, tá? Tá ok, então é porque no outro exemplo lá você só deu, acho que o valor só de I3 só. Ou eu não Ah, observei e não vi o valor de I1 e de I2. não, pode ficar tranquilo. É esse valor mesmo aí que é só você pode fazer, é só substituir mesmo. Você tem que saber o que você está fazendo, tá? Porque aí quando você, por exemplo, eu quero saber o valor de 2, por exemplo, é só você fazer a substituição como nós fizemos aqui, que é menos VA dividido por 3, tá? Você descobriu o valor da tensão, divide por 3, achou o valor da corrente, ok? Tá ok. Mas você também pode achar o valor de I3 aqui de uma forma bem mais rápida. Por quê? O meu I1, meu I2 e meu I3 já tem aqui, por exemplo. Você pode fazer assim, ó. I1 é igual a I2 mais I3. Se você quiser achar o valor de I3 e tendo o valor de I1, é só fazer substituição. O meu I1 é menos 1,34, como a gente achou aqui, ó. Fica menos 1,34. O meu I2, menos 0,88. Melhorar aqui, peraí. Mais I3. Então, e aqui o meu I 0,88 é negativo, passa para o outro lado o quê? Fica positivo, fica menos 1,34 mais
88 igual a I3. Então, meu I3 vai ser menos 1,34 menos 0,88. Deixa eu fazer aqui, 1,34 menos 0,88. Dá menos 0,46, um valor muito próximo. Aquele que a gente achou. Mas assim é questão de arredondamento mesmo. Tá? Isso aí eu considero da mesma forma. E, professor, essas equações aí, elas ficam mais práticas para fazer na lei de nós ou na lei de malhas? Qualquer um, tá? Por quê? Eu estou mostrando para vocês, primeiramente pela lei dos nós. Mas também tem como fazer pela lei das malhas, né? Qual que é a desvantagem da lei dos nós? A lei dos nós, você vai ter que lidar com MMC. Às vezes nem sempre vai dar o mesmo valor aqui embaixo, tá? Porque você está trabalhando com fração. Então, essa é a desvantagem da lei dos nós. E a vantagem qual que é? É que ela não é tão trabalhosa como a lei das malhas. Agora é o processo inverso. Qual que é a desvantagem da lei das malhas? É que ela é mais trabalhosa. E qual que é a vantagem da lei das malhas? Ela é mais segura, tá? Ela dá um resultado mais firme. Dependendo da lei dos nós que você for usar, dependendo da polaridade do circuito, pode sair errado, tá? Mas utilizando a lei das malhas, você tem essa maior percepção. Por que que... Aí tem gente até que pergunta assim, professor, qual lei que o senhor mais utiliza? Ué, meu querido, eu posso escolher qualquer uma, mas se eu fosse optar, eu uso mais lei das malhas, certo? E por quê? Porque eu acho ela mais segura. Mas dependendo do circuito, você ou vai utilizar a lei das malhas ou lei dos nós, tá? Mas nós vamos ver isso mais adiante, beleza? Todo mundo terminou aqui, pessoal? Sim, né? Então eu vou apagar aqui. Agora nós vamos fazer este exemplo aqui pela lei das malhas. Vocês verem como que funciona. Nós temos muito tempo ainda, tá? Vai dar para vocês verem muita coisa, tá? E bem feita. Porque vocês têm que ficar muito bem craques nisso aqui, porque lei de Kirchhoff, as leis de Kirchhoff é o essencial para a eletricidade. E não somente para a eletricidade, mas também para os demais ramos da eletrotécnica. Beleza. Eu tenho aqui duas malhas. Eu tenho aqui essa malha e tenho essa malha aqui. Eu tenho duas malhas. Como que faz? Os livros, pessoal, de ensino médio, eles adotam, né, que eles falam que você tem que adotar no sentido anti-horário à corrente, tá? Mas quando você pega um livro de ensino superior ou um livro de ensino técnico, tá? Eles falam o seguinte, leitor, você tem a oportunidade de adotar o sentido da corrente em que você vai trabalhar. Então, no meu caso, eu sempre e gosto sempre de adotar o sentido que horário. Eu vou chamar aqui de I1, corrente está circulando por essa malha, e essa aqui de corrente I2, no sentido horário, nessa malha 2 aqui. Perceba, tudo isso está ligado à lei de Ohm, onde eu sei que V é igual a quê? RI. Se eu vou agora adotar a lei das malhas,
significa que o somatório das tensões desse ponto, desse ponto, desse ponto, tem que dar o quê? 0. Desse ponto e desse ponto, tem que dar o quê? 0. E como que a gente faz isso? Fazemos isso dessa forma aqui, ó. Eu vou adotar aqui a lei das malhas. Lei das malhas. Lei das malhas. Beleza. Então, eu vou adotar a lei das malhas. Eu vou chamar essa aqui de malha 1 e essa aqui de malha 2. O brabo, pessoal, da lei das malhas é que nem eu disse, ela é mais trabalhosa. Dependendo, aqui nós só temos 2 malhas. Mas teve um professor uma vez aqui na faculdade, que eu acho que a mulher dele dormiu de calça jeans, né? E ele quis se vingar da gente. E aí ele colocou um circuito de 8 malhas. Agora você imagina, trabalhar com 8 equações. Aí que o negócio era ferrenho mesmo, você tinha que fazer tudo à mão. E você não podia usar software para calcular isso, né? Esse que foi o brabo. Mas, pela lei das malhas, tem como a gente fazer isso aqui. Como que a gente faz? Eu faço da seguinte forma. Eu chamo aqui de malha, adoto primeiro a malha 1. Malha 1. E começo sempre pelo resistor. Qual que é esse resistor aqui? É o meu resistor de 1, certo? Então a tensão nesse ponto vai ser o quê? É a resistência pela corrente que está passando. Então, aqui, este de 1 vai ser o quê? 1 vezes I1. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Lembre-se da primeira lei de Ohm. V é igual a RI. A tensão nesse ponto é o quê? A resistência pela corrente que está circulando por ele. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Agora, a corrente ela vem e circula e passa pelo de 3. Como que vai ficar aqui no caso? Aqui vai ser o quê? A tensão vai ser que agora a resistência, que é 3. E vai ser agora o quê? Perceba, como eu estou adotando a minha malha U como a minha principal, a minha primária, e aqui o 3 ele tem o quê? Ele está no meio entre as duas malhas, vai ser a diferença entre a corrente da malha primária com a corrente da malha secundária. Então, como que vai ser aqui? Vai ser I1 menos I2. A corrente vem, circula e toca no menos 4. E eu finalizo zerando. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Por quê? O 3 aqui, ele está o quê? No meio. Então, ele vai dividir a corrente sempre da malha primária com a da malha secundária. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui. Fica aqui I1 mais 3I1. Hein, professor? Esse menos Sim, 4 aí, no caso, se ele não fosse volts, se ele fosse ohms, tipo 4 ohms, como é que ficaria? aí ficaria 4 pela corrente I1 que está circulando por ele. Tá? Tá. Beleza. Fica aqui menos 3I2. E o 4 eu vou deixar ele o quê? Menos 4 aqui, ele vai para o outro lado, fica o quê? 4 positivo. E vou somar o quê? E fazer as operações com as incógnitas iguais. Fica I1 com mais 3I1, fica 4I1. Menos 3I2. E aqui, 4. E essa aqui é a minha primeira equação. Beleza. Agora, eu vou para malha 2. Como que fica? Fica assim, ó, malha
malha 2. Vou começar nesse aqui de 4. Fica o que aqui? 4 e 2, que é a corrente que está circulando por ele, mais 2 e 2, ela vem, sobe para o 3, e aí pergunto a vocês, qual que vai ser aqui a corrente que vai circular por aqui, pessoal? Se o 3 aqui está no meio. 3 menos e 2, né? E Não, aí 2 menos fica e 1. isso mesmo. E Ah, é, 2 pai, menos e isso. 1. Isso, por quê? 2, isso. Porque agora a minha malha principal que eu adotei é meu I2. Então fica I2 menos I1. E como eu comecei aqui no de 4, a corrente vem e fecha essa malha e dá o quê? Dá 0. Então fica 4 e 2 com mais 2 e 2 fica, deixa eu apagar aqui. Fica 6 e 2. Mais 3 e 2. 3 menos e 1 fica menos 3 e 1. Igual a 0. Muito bem. Então fica 3 e 2 com mais 6 e 2 fica 9 e 2. E o menos 3, eu vou passar ele para o outro lado. Fica 3 e 1. Eu quero achar I2 primeiro. Como que eu faço? Esse 3 aqui está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, meu I1 vai ser 9 e 2 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 2. Então, meu I1 ele tem o valor de quê? 3 vezes o valor de 2. Muito bem. Se eu achei isso aqui, agora o que que eu faço? Essa aqui é a minha equação 2. E o que que eu faço? Pego o I1 e vou jogar nessa equação aqui para me achar o meu I2. Então, no lugar de I1, eu substituo por 3 e 2. Então, fica aqui 4. No lugar de I1, eu substituo por 3 e 2. 3 e 2. Menos 3 e 2. Igual a 4. Então, aqui fica 4 vezes 3, 12. Menos 3 e 2, igual a 4. Beleza. Então, fica 12 menos 3, 9 e 2. E aqui, igual a 4. Então, meu I2, esse é o quê? 4 dividido por 9. Quando eu faço isso, meu I2 vai dar aproximadamente 4 dividido por 9. Vai dar 0,44. Amperes. Achei a corrente que está circulando pela malha 2. Agora, eu vou achar o meu I1. Como que eu faço? Substituo por 3 vezes o valor de 2. Então, meu I1 vai ser o quê? 3 vezes e 2, que é 0,44. Então, meu I1 vai ser 3 vezes esse valor, vezes 3. Dá 1,33.
muito parecido com os valores que a gente achou que anteriormente. Diferença muitíssimo pouca, comprovando que as duas leis em si, elas funcionam. Beleza. Aí fala assim, professor, lá no anterior tinha esse VA aqui, não tinha? Como é que eu acho esse valor? O VA aqui, no caso, você tem que perceber o quê? Que na lei das malhas, ele vai ser o quê? Ele está dividindo I1 com I2. E tem o resistor de 3. Então fica o quê? Lembre-se da primeira lei de Ohm. V igual a R vezes I. Só que neste caso, vai ser a diferença entre I1 menos I2. Quando que fica? Fica 3 vezes 1,33 menos 0,44, que dá 0,89. Quando eu multiplico por 3, isso vai me dar 2,68. Tá vendo como os resultados batem? Aproximadamente 2,68 volts. Comprovando que as duas leis em si, elas interagem e funcionam. Tá ok? Beleza. O que a gente pode comprovar disso aqui tudo? O que a gente pode comprovar é que a lei das malhas, ela é segura, como vocês estão vendo aí, mas ela também é o quê? Ela é mais trabalhosa, porque você tem que ficar de olho quando que a minha malha, ela é secundária, quando que a minha malha é o quê? Ela é primária, e fazer a diferença entre essas correntes, principalmente quando eu tenho o quê? Uma resistência no meio, tá ok? Beleza, pessoal? Alguém não entendeu aqui ou todo mundo entendeu? No caso, quando tiver duas resistências no meio, vai ser desse Aí, mesmo. aí você pode fazer o seguinte, aí você pode somar as duas resistências, se elas estiverem em série, e aí você pode fazer o quê? Esse jogo de sinal, como você viu aqui. Quando você está adotando a malha 1, essa aqui como a primária, vai ser I1 menos I2. E quando você adotar a malha 2 como a primária, e a I1 como a secundária, fica I2 menos I1. Beleza? E se no caso tiver uma resistência na lei de ohms e um de volts? Não entendi. No caso, aí no meio tem 3 ohms e 9 volts. Aí no caso você tem que fazer a mesma coisa, mas aí no caso eu vou fazer uma coisa bem parecida com quando a gente for ver um circuito mais ou menos assim, tá? Beleza. Beleza? Ou um circuito assim também, ó, que vai ajudar muito vocês mais na frente, tá? No questionário.